pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast para fazer direito. Hoje eu tenho a honra, a satisfação de receber aqui o Dr. Pedro Tourinho Tupinambá. Eu até pronunciei errado e coloquei errado, na verdade, anteriormente. Coloquei Tupinambás. Doutor, mas muitas pessoas fazem isso mesmo por causa da tribo dos Tupinambás, né? E aí acaba levando para... Ele é juiz do trabalho na cidade, na comarca de Castanhal e professor na faculdade Cosmopolita. A gente vai tratar aqui o contrato intermitente e seus impactos no trabalho decente. Doutor Pedro, primeiramente agradecer a sua presença, a sua contribuição com o seu notório conhecimento jurídico. Com certeza vai engrandecer muito o podcast para fazer direito. E... primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta. Esse livro foi escrito já há algum período? Qual foi o ano, doutor? Foi em 2021, salvo engano. 2021. 2021. Tudo hoje muda numa velocidade muito rápida, né? Aí também o direito do trabalho, querendo ou não, melhor, né? De fato, ele já modifica numa velocidade imensa. E tivemos algumas mudanças normativas também. Se você fosse escrever esse livro hoje, quais seriam as alterações que você iria expor nele? Qual que seria a sua perspectiva? Melhor, qual a sua perspectiva desse livro? Você como leitor, lendo esse livro hoje, o que você acharia desse livro? E o que mudaria dele? Qual seria a sua crítica? Você não é o escritor Pedro. Você é o leitor Pedro. Tá lendo o livro. Pegou esse livro, deixa eu dar uma lida aqui. Realidade... tese, finalizei a leitura, aí eu vou fazer uma análise crítica. Qual que seria a análise crítica sobre esse livro? Tá bom, primeiro, olá, doutor Paulo, uma honra estar aqui presente, eu dou um abraço a todos que estão nos assistindo. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, se eu fosse ler o livro hoje, o livro foi publicado em 2021, né, e foi fruto de uma dissertação de mestrado. Ele trata de um tema específico, que é o impacto do contrato intermitente no trabalho decente, especificamente direcionado à questão dos efeitos na remuneração justa. Então, como leitor, se eu fosse fazer uma crítica, primeiro eu ia dizer que o trabalho foi bem estruturado, né? A pesquisa ela foi muito bem calcada, principalmente fazendo análise com o direito comparado com 5 países, né, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Portugal e Itália, para mostrar os institutos similares que existem naqueles países. Né. Quando foi publicado o livro em 2021, né, o contrato intermitente no Brasil foi criado em 2017, ou seja, muito pouco tempo, é óbvio, para você analisar os contratos intermitentes já existentes no Brasil, porque não dá para ver o impacto tem que ser visto com base no direito comparado, que adota esse tipo de contratação há mais tempo. Então, eu iria dizer aqui que eu gostei muito do livro, da forma como é abordado, da forma didática, seguindo uma sequência lógica, né? E, a meu ver, como leitor, tá? Eu diria, olha, o livro está perfeito. Talvez o que fosse acrescentar, que na época não daria para fazer, né, de repente seria colocar um capítulo sobre a questão da ADI, que foi julgada no Supremo Tribunal Federal, que abordava a questão da constitucionalidade do contrato intermitente. E na época não foi abordado no livro porque estava em tramitação essa ADI, não tinha julgamento ainda, então não poderia ser abordado no livro. Mas talvez, né, um capítulo sobre isso, ou fazer o livro para a finalidade para a qual ele foi escrito, eu acho que ele alcançou plenamente. E é um livro que ainda está atual, tá? No que pesa a evolução do direito, é um livro atualíssimo. Tá? A análise com base no direito comparado, a análise com base nas normas internacionais ratificadas pelo Brasil, está perfeito, não houve alteração. Né? A própria portaria que trata dessa questão de 2018 já vem abordada no livro. Né? Então, o que, em relação a essa matéria específica, a única alteração, que na verdade não alterou, né, o único elemento novo que veio foi o julgamento do Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo Tribunal Federal considerou por maioria de votos constitucional, né, o contrato intermitente da forma como ele está previsto na legislação brasileira. O que, de certa forma,
Isso sim, talvez eu colocaria um capítulo especificamente sobre isso para tentar abordar, para tentar mostrar que mesmo com a constitucionalidade não invalida as conclusões que se chegaram, que se chegou ao final do livro por conta das normas internacionais ratificadas pelo Brasil. Qual foi o propósito do livro? Qual foi a informação aqui central do livro e o que foi a pesquisa, a fonte de pesquisa disso? Porque é o seguinte, as pessoas que estão assistindo o podcast, a grande maioria não é da área do direito do trabalho. Algumas nem da área do direito são. Então, para tentar levar uma linguagem mais clara, objetiva, para a pessoa entender o que foi tratado no livro. Tá, então, primeiro, o ponto principal, o contrato intermitente que vai ser trazido para o direito brasileiro em 2017, com a reforma trabalhista. O que acontece? É um contrato diferente, totalmente atípico e diferente do contrato de trabalho que nós conhecemos no direito brasileiro. Tá? O contrato de trabalho no direito brasileiro, obrigatoriamente, ele tem que ter 4 características. Né? Primeiro, a subordinação. Né? Segundo, a habitualidade na prestação de serviço ou continuidade, a remuneração e a pessoalidade. No contrato intermitente previsto, né, pela Lei 13.467 de 2017, vai retirar desse contrato, né, o elemento que se chama habitualidade. É a possibilidade de haver um contrato de trabalho onde a prestação de serviço é intermitente, ou seja, é não habitual, não é contínua. O trabalhador, ele somente vai prestar o serviço para o empregador quando for chamado, como se fosse um contrato mediante chamada. Daqui ele pode atender ou não essa chamada. E ele só vai receber o pagamento do salário, pela literalidade dessa lei, se ele prestar o serviço. E aí, o que ocorre? É um contrato formal. Para que haja o contrato intermitente, ele precisa ser feito por escrito e registrado na CTPS como intermitente. Tá? A prestação de serviço tem que ser intermitente, mas pode acontecer do trabalhador, por exemplo, ter sido contratado e ficar um mês sem trabalhar. Aí vai ficar um mês sem receber salário. Né? Como é que fica a subsistência dele? Como é que fica a subsistência da família dele nessa situação? Porque, diferentemente do contrato tradicional, do contrato normal, seletista, previsto no artigo 3º, né, onde no contrato seletista tem um tempo à disposição, ou seja, o trabalhador não ganha apenas quando ele está trabalhando, quando ele está à disposição do empregador também, e ele ganha uma remuneração fixa. No contrato intermitente, a remuneração fixa é proporcional. Ele prevê a possibilidade de estabelecer o valor do salário mínimo hora. Então, pode ser que durante um mês ele seja chamado 1 hora para trabalhar. Vai ganhar só o valor de 1 hora. Ou seja, ele traz, a princípio, e aí é o que a gente vai analisar. Qual é o objetivo do trabalho? Analisar se esse contrato previsto na Lei 13.467, da forma como ele está previsto no direito brasileiro, ele afrontaria ou não aquilo que nós conhecemos como trabalho decente, que vai ser preconizado desde 1999 pela Organização Internacional do Trabalho. O trabalho decente, ele engloba um feixe de fatores, entre eles a remuneração justa dentro do núcleo. Ou seja, se a remuneração não for justa, não tem trabalho decente. E o que o direito tem que resguardar, inclusive o direito brasileiro, ele tem a obrigação de resguardar o trabalho decente, principalmente em termos de remuneração, porque o Brasil ratificou diversas convenções da OIT, inclusive a 131, que trata de remuneração, e ratificou também o PIDESC, que é o Pacto Internacional do Direito Econômico, Social, Econômico e Cultural. Né? Então, o Brasil tem a obrigação, por conta da ratificação dessas normas, que integram o sistema jurídico brasileiro. Então, qual foi a finalidade do trabalho? Em um primeiro momento, analisar como é esse contrato intermitente no Brasil e depois verificar, olha, se for aplicado dessa maneira como está previsto aqui, qual vai ser o efeito na remuneração do empregado para fins de considerar um trabalho decente? Nós teremos ou não um trabalho decente? E aí a gente explica o que é trabalho decente e depois vê se há ou não impacto, e aí a gente utiliza os exemplos práticos do direito comparado. E a viabilidade foi demonstrada? Porque quando a gente fala desse contrato intermitente, teoricamente, de um lado está o trabalhador e do outro lado está o empregador. Existe viabilidade para o empregador? Se não seguir essas regras? Não, o que acontece? É porque, de fato, ele vai receber também proporcional àquele tempo. Exatamente. Né? O que acontece, tá? O que acontece? Claro que para o empregador, para quem vai contratar, economicamente é muito bom. Tá? Vai ser muito bom para o empregador. Ninguém pode dizer isso que não vai ser. Por quê? Porque ele tem a possibilidade, por exemplo, em vez de ter um empregado
do contrato integral, que vai trabalhar uma vez ou outra, né, ou que não vai trabalhar sempre, ou que vai ser um folguista, ele pode contratar um intermitente. Né? Então, para ele, vai ser bom. Nos Estados Unidos, por exemplo, se utiliza muito, não só nos Estados Unidos como na Inglaterra, nas grandes empresas de fast food. Faltou um empregado, chama um intermitente, aí liga, às vezes até por celular, e aí ele tem que chegar, se ele concordar, ele vai lá e presta serviço. Então, para o empregador, economicamente é viável. A questão é para o empregado. Né? A questão é saber, bom, mas e para o empregado, como é que fica? Porque o que acontece na prática, já dizia o Robert Reich, né, que é professor professor da Universidade da Califórnia e foi secretário de trabalho do presidente Bill Clinton, ele faz uma crítica a esse contrato intermitente lá nos Estados Unidos, onde ele disse, olha, como é que pode, há uma insegurança muito grande para as famílias e para esses trabalhadores, porque eles acabam sendo para o empregador um custo variável, né, que pode diminuir, dependendo da demanda, ele vai trabalhar só sobre demanda, mas os custos do trabalhador continuam sendo fixos. Ou seja, no período que ele não trabalhar, a remuneração dele for menor, se não for garantida uma remuneração mínima, como é que vai cumprir a remuneração, como é que a remuneração ao longo do mês vai cumprir a finalidade, né, de satisfazer as necessidades básicas do trabalhador e sua família, lá no inciso 4 do artigo 7º. E aí vai ser digno essa relação para o trabalhador? Né? Ele vai ter a dignidade humana prevista lá no inciso 3 do artigo 1º da Constituição Federal. Então, o que acontece? Os questionamentos que tem são esses. Ou seja, para o empregado, o que vai acontecer, ele não tem dúvida disso, é uma precarização para o empregado. Como precarização? Ou seja, nós criamos aqui, né, dois tipos de empregado. O empregado do contrato normal, né, com todos os elementos, e o empregado intermitente, onde vai ter, por mais que seja previsto pagamento de 13º, pagamento de férias, pagamento de repouso, recolhimento de FGTS e contribuição previdenciária, mas tudo proporcional, isso é, né, tudo proporcional. Vai ser tudo proporcional. As contas dele não são. E como fazendo um comparativo desse contrato intermitente e da hora extra que deveria ser paga por uma pessoa que provavelmente poderia exercê-lo, ficaria como? Teria o custo a mais, o custo a menos? Para o empregador, o custo é menor o contrato intermitente. Porque a hora de trabalho de uma hora extra é pago o valor da hora normal acrescida no mínimo de 50%. Para o trabalho intermitente, se em vez de ele pega e diz, olha, eu quero contratar você para trabalhar aqui 2 horas. Então, prejudicaria até a pessoa que já está dentro do exatamente, emprego lá, né? Exatamente. Que não vai absorver essa ele hora não vai extra, conseguir ter essa hora extra, por isso que eu estou. Exatamente. Então, o que acontece? Depois de nós fizemos pesquisa analisando casos e situações que ocorreram em diversos países, o que nós vimos? Claro que pode ter o efeito precarizante. Na prática, se não tiver uma jornada mínima mensal, o que acaba é que acaba tendo o efeito precarizante em relação à remuneração do trabalhador, que pode ficar de repente, do jeito que está previsto no Brasil, pode ficar de repente mês ou meses até sem receber nada, com contrato em aberto, né, com contrato de trabalho vigente, mas sem receber nada, que traz uma total insegurança, inclusive previdenciária também. Mas aí é quando o nosso trabalho vai avançar. Olha, como superar isso? Tem como superar? Até porque hoje o Supremo reconheceu por maioria de votos que é constitucional. Então você não pode partir para a inconstitucionalidade, né, que tem um efeito vinculante essa decisão do Supremo, nem o Judiciário pode dizer que é inconstitucional o contrato em si. Né? Mas como superar isso? Ora, você vai para a integração das normas jurídicas, né? Você pega o artigo 8º da CLT, que estabelece a possibilidade de aplicar normas do direito comparado, e aí você vê dentro do direito comparado o que se enquadraria melhor e poderia tentar evitar com que seja violado esse direito à remuneração justa. Na minha pesquisa, né, dentro dos países que nós analisamos, nós chegamos à conclusão de que poderia se aplicar a regra do artigo 160 do Código de Trabalho português, que estabelece, né, entre outras coisas, a possibilidade do sindicato, por norma coletiva, estabelecer o pagamento de uma remuneração mínima no período de inatividade, ou se não estabelecer, que seja pelo menos 20% no período de inatividade em relação ao trabalhador normal. Tá?
Poderia se questionar, bom, mas, Pedro, tem uma portaria do Poder Executivo, a 349 de 2018, que estabelece que não pode haver pagamento do período de inatividade do contrato intermitente, porque senão ele fica descaracterizado. Aí a gente pode responder o seguinte: essa portaria ela é inconstitucional sobre todos os aspectos que você analisa. Primeiro, porque não cabe ao Poder Executivo legislar, essa competência não é dele, não pode criar direito material, ele poderia, no máximo, regulamentar. Isso não é uma regulamentação, estabelecimento de uma regra, estabelecimento de uma norma, né, de um direito, então não poderia, já é inconstitucional por conta disso. Né? Além dessa questão, se fosse aplicar e impedir, por exemplo, que venham a ser feitas normas coletivas para tentar resguardar esse direito a uma remuneração justa, né, também violaria o artigo 7º, inciso 4, violaria o artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, entre outros dispositivos constitucionais. Então, eu entendo que essa regra, essa norma é inaplicável em razão da inconstitucionalidade. E isso abre, se não fosse assim, né, poderia dizer que não se poderia aplicar essa regra do direito português, como forma de integração do direito brasileiro. E aí eu não vejo, ao Brasil, ele vai ter que adotar algum sistema, porque senão, por mais que o Supremo tenha declarado constitucional o contrato intermitente, se não encontrar esse mecanismo para resguardar uma remuneração mínima para o trabalhador, mesmo no tempo de inatividade, que mesmo assim que seja 20%, já vai ser uma vantagem também para o empregador, né, do que ele está pagando uma remuneração integral. Mas pelo menos não deixaria tão desamparado o empregado. Né? E isso aí estaria ao encontro das normas internacionais que o Brasil ratificou, diferentemente dos Estados Unidos, que não ratificou algumas normas, nem o PIDES que os Estados Unidos ratificou, mas o Brasil ele ratificou. Ou seja, então o Brasil fica mais perto dos países como a Alemanha, como a Itália, como Portugal. A Itália, por exemplo, ela tem um contrato intermitente como um contrato temporário, né? Portugal, em algumas situações, apenas pode utilizar o contrato intermitente. Na Alemanha, admite o contrato intermitente, sendo que tem que ser garantido no mínimo 10 horas semanais sempre para o trabalhador. Ou seja, todos esses... garantido ali. Um mínimo garantido. Todos esses países buscaram estabelecer essa proteção, porque esses países também ratificaram as normas internacionais. Eles não podem deixar o trabalhador à própria sorte, né? Porque é mesmo do que está desempregado. Fazendo bico. E aí, olha só que interessante, um dos argumentos principais, né, quando se passou o contrato intermitente na reforma trabalhista, seria de que seria uma maneira de formalizar os bicos ou os trabalhos eventuais. Isso é uma ideia equivocada. Não vai formalizar. Se o trabalhador é eventual, o empregador não precisa pagar nada, nem registrar a carteira, ele vai continuar sendo eventual. Então, a conversão de um contrato intermitente em um contrato normal de trabalho seria a questão só da habitualidade? Só então, habitualidade, sim. Qual sim. seria o que a gente poderia considerar habitualidade nesse caso específico? Vamos supor, eu estou trabalhando aqui, eu tenho um contrato intermitente, porém eu trabalho 3 vezes na semana. Tá, seria essa linha? Vamos fazer a divisão. A habitualidade não significa dizer que o empregado tenha que trabalhar todos os dias. Ele tem que trabalhar de forma habitual. Por exemplo, tá, vamos supor que tenha um empreendimento que funcione, um empreendimento toda semana, mas ele funciona só sexta, sábado e domingo. Um bar, por exemplo, um bar de show, mas funciona só sexta, sábado e domingo. Toda sexta, sábado e domingo, toda semana, vai um trabalhador e presta serviço, sexta, sábado e domingo. É habitual. E se for só o domingo? Há uma prestação, mesmo assim pode ser habitual, vai ser habitual se todo domingo repetir, porque não precisa ser a continuidade, é a habitualidade. Se todo domingo se repetir e ele já souber que vai, de antemão, que vai trabalhar todo domingo, é habitual e não vai ser nem intermitente. Porque o que acontece... que era 3 dias, mínimo, o que acontece, vamos por parte. No contrato intermitente brasileiro, tá? Primeiro, quando se formaliza o contrato, tá? Porque tem que ser formalizado o contrato, senão não tem, por exemplo, não vai ter contrato intermitente no direito brasileiro se não for formalizado o contrato por escrito e registrado na carteira como intermitente. Se não for feito isso, mesmo que ele seja chamado uma vez ou outra, isso não vai prevalecer, não pode ser utilizado o contrato intermitente. A formalização desse contrato é um requisito essencial não só para a prova, mas para a validade do ato, conforme está previsto na Lei 13.467.
essa intermitência, o contrato ele funciona como sendo de contrato chamado, ou seja, quando o trabalhador é contratado, ele não sabe ainda quando ele vai ser chamado. Então, quando houver a necessidade, de repente substituir um empregado que faltou, né, houve um aumento da demanda e vai precisar chamar o trabalhador, o empregador tem que comunicar por qualquer meio hábil 3 dias antes. A comunicação tem que ser 3 dias antes do dia e horário que o empregado vai ter que trabalhar. O empregado pode ou não aceitar. Então, obrigatoriamente, tem que haver o chamado ou a comunicação por qualquer meio hábil, uma antecedência de 3 dias. O empregado terá o prazo de 1 dia útil para dizer se aceita ou não. Ah, o empregado pode recusar? Pode recusar. Vai ser insubordinação? Não vai ser insubordinação, porque ele não está obrigado a atender. Se ele disser que vai atender, aí naquele dia ele vai ter que se deslocar lá para o local de trabalho para prestar o serviço. Pode acontecer dele chegar lá e de repente o empregador, olha, não tem mais o trabalho, tal, acabou fulano, o outro empregado voltou e está trabalhando aqui. Aí nesse caso o empregador terá que pagar uma multa de 50% do valor que o empregado iria receber naquela jornada. Essa multa também a lei prevê que seria devida pelo empregado ao empregador. Ou seja, então, o que acontece no contrato intermitente, conforme previsto na legislação brasileira? Tem que ser formal, tem que haver a comunicação prévia de 3 dias, com a possibilidade do empregado aceitar ou não, sendo que a ausência de manifestação do empregado se presume que houve recusa. Tá? Ou seja, se ele já contratou e já sabe as datas que vai trabalhar, então não está enquadrado nesse contrato intermitente. É verdade que, por exemplo, nós temos na discussão, por exemplo, da empregada diarista, que tem uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, quando fala das diaristas. Até 2 dias na semana é diarista, mais de 2 dias é empregado doméstico. Aquilo ali foi feito especificamente para analisar a questão das diaristas no âmbito residencial. Tanto que a lei complementar, que trata dos empregados domésticos, vai dizer que o empregado doméstico é ele que vai trabalhar 3 dias ou mais na semana. Se trabalhar menos de 3 dias, vai ser diarista, não teria continuidade. Tá? Mas, não obrigatoriamente, essa regra tem que servir para o contrato de trabalho em geral. Porque o que acontece? A habitualidade ela tem que ser vista sobre vários aspectos. Primeiro, se o trabalho se repete ao longo da semana ou não, naquele mesmo horário, naquelas mesmas datas. Segundo, se aquela atividade é essencial ou não para a empresa. Porque, vamos supor, tem uma empresa, voltando à questão do bar e restaurante, tá, tem algumas atividades que são essenciais. O garçom, ou a garçonete para fazer o atendimento, o cozinheiro, a pessoa que vai ficar na cozinha. Então, essas atividades são essenciais e são habituais para a empresa, são necessárias para a empresa. É verdade que pode ter uma pessoa que tenha sido chamada esporadicamente, vai ser um eventual. Pode acontecer que, de repente, tenha tido um problema hidráulico lá nesse empreendimento, e aí se chamou um encanador para resolver. O encanador vai chegar lá, vai resolver o problema, vai sair. Mesmo que ele tenha sido chamado novamente na semana seguinte por ter dado o mesmo problema ou outro problema, o trabalho dele não vai ser habitual, ele vai trabalhar apenas ali, eventualmente, para resolver, para solucionar aquela questão e vai embora. Então, se o empregado ele vai repetir, né, a atividade dele toda semana, né, naqueles dias, geralmente acontece ser pelo menos 2 ou 3 dias, né, vai ser habitual. Tá? Não seria habitual se fosse chamado, de repente, não fosse chamado sempre nas mesmas datas, fosse chamado, essa semana foi chamado 2 dias, outra semana foi chamado 1 dia. Na outra semana não foi chamado. Na quarta semana foi chamado 2 dias. Na outra semana ele foi chamado até 4 dias e veio e trabalhou, mas na semana seguinte ficou sem trabalhar. Não há uma habitualidade. Né? A habitualidade ela vai pressupor não apenas que a atividade esteja inserida dentro da atividade da empresa, mas que também ela se repita nas mesmas datas, nos mesmos horários, ao longo de várias semanas, ou seja, aquele trabalho está sendo habitual. Entendi. Teve recentemente, não tão recentemente, a questão também da terceirização da atividade fim. Você acha que com a possibilidade de terceirização da atividade fim retira um pouco essa questão do contrato de intermitente? Porque as pessoas podem, teoricamente, contratar apenas pessoas que têm MEI, microempreendedor individual. Eu ia convidá-los para ser MEI. Deixa eu dizer, é claro que hoje a empresa, na verdade, o empresário ele vai ter que analisar qual vai ser mais vantajoso para ele. Porque o que acontece? Dentro do direito e dentro dessa expectativa do direito, a gente tem que trabalhar também com a lógica econômica do direito. Então, dentro da lógica econômica do direito,
O empregador ele vai fazer aquilo que, na visão dele, economicamente seja melhor para o empreendimento dele. Então, se ele verificar que naquela situação é melhor terceirizar, contratar uma empresa terceirizada, fazer um contrato com ela e ela fornecer a mão de obra, se ele entender que isso é mais vantajoso, ele vai optar por isso. Né? Se ele achar que não é vantajoso, de repente ele precisa apenas de um trabalhador a mais e não de uma e de repente economicamente seja mais vantajoso para ele fazer um contrato intermitente. Aí ele vai fazer o contrato intermitente. Aí isso eu acho que vai ter que... É algo que, para a gente fazer um estudo científico, a gente teria que analisar, fazer levantamento de dados para ver como tem se comportado o mercado, né? o mercado das empresas e as atividades. Né? Mas, a princípio, eu acredito que cada empresa vai analisar de acordo com a sua condição, com a sua necessidade. E o fenômeno da pejotização através dos MEI? MEI, né? Desculpa. MEI, né? Aí, veja bem, o que tem que se verificar, né, na pejotização? Nós temos, inclusive, vasta jurisprudência relacionada a essa questão. O que vai ter que ser avaliado vai ser o seguinte: se, né, a pessoa que se transformou em pessoa, o indivíduo que trabalha como microempreendedor ou passa a ter uma pessoa jurídica, se ele for trabalhar de forma autônoma, se de fato ele trabalhar de maneira autônoma, ele pode ser considerado como um trabalhador autônomo e acabou. Porém, se ele apenas tiver constituído uma pessoa jurídica, mas ele continua trabalhando, né, para outra pessoa, em prol do empregador, né, para o empregador, né, aí nesse caso, mesmo que ele tenha pejotizado, você vai ter que se reconhecer o vínculo de emprego. Tem vasta jurisprudência aqui da 8ª região, inclusive de pessoas jurídicas que prestavam serviço para determinadas redes de comunicação, e que o tribunal declarou nula a contratação porque verificou que, na prática, não era a pessoa jurídica que prestava serviço. Na prática, era o próprio indivíduo de forma pessoal. Havia pessoalidade, além dos outros requisitos do artigo 3º. Então, quando você vê, que aí você tem que partir para a realidade, né? Uhum. Porque tem um princípio do direito do trabalho, que é o princípio da aplicação da primazia da realidade. Ou seja, a primazia da realidade, ela prefere aos atos formais. Então, formalmente, pode ser contratado como pessoa jurídica. Né? Aí você diz, olha, não tem pessoalidade. Mas aí você vai olhar na prática, se na prática realmente equivale àquilo, ou se aquilo foi feito apenas para mascarar. A mesma coisa, e aí, fazendo um comparativo, a mesma coisa do contrato intermitente. Talvez, se eu fosse escrever um outro livro, né, sobre o contrato intermitente, que não fosse especificamente esse livro da pesquisa, e abordar o contrato intermitente de forma geral, talvez eu abordasse alguns aspectos a mais, talvez eu incluísse, por exemplo, um tópico só para falar dos falsos contratos intermitentes, porque às vezes as pessoas confundem. Não, o empregador formaliza um contrato intermitente com o empregado, mas quando você vê, não é contrato intermitente. Não tem nem comunicado, ele já sabe que vai ter que estar toda semana lá, trabalhando, 3, 4 dias vai trabalhar de motorista. Então, o trabalho não é intermitente, é habitual, não tem nem um comunicado. Né? Por mais que ele trabalhasse toda semana, mas tinha que ter um comunicado, olha, vamos precisar de você, você quer ir ou não? Ele não tem opção, ele vai ter que estar lá, e se não tiver, o empregador vai dispensar, ou seja, isso não é intermitente. E aí, mas está formalizado como intermitente, ou seja, é um falso contrato intermitente. É obrigatória a apresentação daquele comunicado de 3 dias de antecedência? É obrigatório. Senão, como é que ele vai recusar? Como é que ele vai? Porque ele tem o direito de recusa, ele não está obrigado. Diferente, se o empregador quer contratar um empregado para que não recuse a atividade quando for chamado, ele não pode contratar como intermitente. Então, a falta de comunicado por si só ali pode ser uma prova que, de fato, não conseguiu contratar intermitente. Porque já teria sido estabelecido previamente as datas de trabalho dele. Só para encerrar aqui a última pergunta. Quais foram as mudanças mais significativas nos últimos anos na Justiça do Trabalho e qual a sua perspectiva para o futuro? E trazendo o terceiro tema aqui, para ficar quase um novo podcast, né? Trazendo o terceiro tema, que a gente tinha falado anteriormente, sobre a questão da competência de alguns julgados, né? Julgamento de alguns processos que poderia ser retirado da Justiça Federal e encaminhado para a Justiça do Trabalho. Existem umas correntes aí, um debate muito forte, até mesmo pelo enxugamento, né, do número de processos que tem dentro da Justiça do Trabalho hoje.
está mais célere, com menos processos, e teoricamente poderia absorver alguns processos da Justiça Federal. Qual a sua análise geral para a gente encerrar hoje? Primeiro, a Justiça do Trabalho, ela ao longo dos anos, ela não só vem mantendo a especialidade dela, como ela vem ampliando também a sua atuação, como ampliou a partir da emenda constitucional número 45. Né? Além disso, os nossos concursos públicos há muito tempo têm sido nacional, né? O Tribunal do Trabalho da 8ª Região aderiu ao concurso nacional, nós temos uma mobilidade hoje muito grande da magistratura, principalmente de primeiro grau, até antes de chegar ao cargo de titular, e isso facilita, né, não só uma troca de ideia entre os juízes das diversas regiões, mas, de certa forma, eu vejo que isso ajuda a buscar, né, uma melhor uniformização dos entendimentos da Justiça do Trabalho. Né? A gente continua naquela marcha de sempre buscar a celeridade com eficiência, né? Questão de ampliação da competência. Eu, particularmente, entendo que a nossa competência poderia ser ampliada para algumas matérias. Tá? Claro que aí vai depender de projetos específicos, talvez de emenda constitucional, alguns talvez até de emenda constitucional. Por exemplo, eu entendo que nós poderíamos avançar com uma próxima emenda constitucional para que nós tivéssemos também competência para decidir sobre as matérias, por exemplo, envolvendo servidores públicos. Não tem por que a matéria trabalhista de servidor público ir para outra esfera, seja estadual ou seja federal, se o servidor for estadual ou federal. É uma matéria que é muito... Por mais que o servidor público seja do regime administrativo, né, pela lei do servidor público, mas a matéria em si é muito similar à matéria trabalhista que é tratada no seu trabalho. Outra questão, a previdência também poderia ser ampliado. Poderia ser não só apenas a previdência decorrente das verbas trabalhistas de natureza remuneratória ao qual o empregador possa ser condenado, mas também a contribuição previdenciária do pacto laboral devia ser trazido para nós. Não tem por que não ficar na Justiça do Trabalho. Tem um limbo, né, que eles falam, um limbo previdenciário aí também que poderia... O limbo previdenciário, nós temos julgados, não é? Nós temos julgado a questão do limbo previdenciário. A questão criminal, por exemplo, eu acho que poderia ser ampliado também a questão criminal para que a Justiça do Trabalho pudesse também ter competência. A Justiça do Trabalho está estruturada para isso, né? Tem pessoal suficiente para isso, tem estrutura para isso e talvez tornasse mais célere, por exemplo, os julgamentos criminais dos crimes contra a organização do trabalho, né? Que até facilitaria, porque de repente poderia julgar uma ação civil pública relacionada a essa questão e paralelamente já fazer o julgamento criminal, que evitaria, por exemplo, a aplicação de prescrição em razão do decurso do tempo, né? Que inclusive o Brasil foi condenado recentemente na Corte Interamericana porque aplicou prescrição em crime de trabalho análogo ao do escravo, onde uma norma internacional ratificada pelo Brasil não admitiria a prescrição, seria imprescritível. Né? E aí o Brasil foi condenado e vai ter que resolver essa questão agora. Então eu entendo que poderia ser ampliado, é claro que vai depender de projetos de emenda constitucional e talvez projetos de leis também, mas poderia ser ampliada, na minha visão, tá? Respeitando quem pense de forma diferente, poderia ser ampliada a nossa competência, sim, e quem ganharia com isso seria a sociedade. Né? A sociedade ganharia como um todo da ampliação da competência. E tem também, já que foi dada essa oportunidade, existe um projeto, eu não estou acompanhando agora, não sei se ainda está em tramitação, se ele acabou sendo arquivado, mas havia um projeto, né, em tramitação no Congresso Nacional, né, voltado para a Justiça do Trabalho, que visava criar a chamada, o que nós chamamos aqui no Brasil, de ação de classe, que nos Estados Unidos é chamada de class action, né? Que para a nossa tradução seria uma ação de classe. O que seria ação de classe? Vamos supor que tenha uma matéria em que tenha apenas uma reclamação individual. Isso ajudaria muito a reduzir, inclusive, o número de demandas. Nos Estados Unidos, né, class action, né, pode acontecer de quando o empregado entra com uma ação trabalhista contra um determinado empregador, se o juiz verificou que aquela matéria é uma matéria que seja comum a todos os outros empregados e a outros empregadores, o juiz pode transformar aquela ação individual em ação de classe. E aí publica o edital, publica uma comunicação, manda comunicar aos sindicatos, à sociedade, quem quiser pode intervir no processo.
E aí a decisão daquele processo vai valer não só para aquela reclamação, não só para aquela ação individual, mas para todos os empregados e todos os empregadores que tenham situação similar, para evitar que a matéria seja novamente levado em juízo. Isso aí é o que é um dos fatores que diminui o número de demandas trabalhistas nos Estados Unidos. E no Brasil nós não temos, tem um projeto de lei. Né? Nós temos um projeto de lei que foi apresentado, não sei como está esse projeto de lei hoje, tá? Não sei se ainda está em tramitação, se já arquivou, porque houve a mudança da legislatura, tá? Mas era um projeto que deveria ser dado andamento. Esse sim, era um projeto que iria ajudar a solucionar litígios, a diminuir demandas, a diminuir litígio e resolver o problema. Né? Porque a questão, quando você pensa em diminuir a quantidade de processos, você não pode tentar evitar isso através de criando barreiras para acesso ao judiciário. Na verdade, você tem que diminuir demandas através de solução de conflitos. Então, aí seria uma forma de até judicialmente solucionar um conflito e um único processo soluciona vários conflitos. Né? Traz um efeito vinculante para todos. Então, isso aí seria algo viável e que poderia ser aplicado no direito processual brasileiro. A gente observa também hoje no judiciário um direcionamento à composição, né? Até para evitar a questão do número exacerbado de demandas. A Justiça do Trabalho tem feito algum enfrentamento nesse direcionamento? Sim, olha, a Justiça do Trabalho, na verdade, é uma das justiças que mais concilia no Brasil, tá? Inclusive a oitava região. Né? Nós temos os centros, os Sejuscs, né? Na capital nós temos, em algumas localidades nós temos Sejusc, onde se tenta, antes de chegar na vara para julgamento do processo, se tenta, né? Nós temos vários servidores e juízes que ficam à frente disso, que são especializados na tentativa de mediação e conciliação e que buscam primeiramente trabalhista, que buscam primeiro tentar a conciliação, mesmo o processo já estando ajuizado, né? E se não houver, vai para a vara. Mesmo na vara, mesmo no processo trabalhista, obrigatoriamente, né, tem que ter 2 momentos de tentativa de conciliação, né, no processo de trabalho. Uma é no início, antes de receber a defesa, o juiz tenta a conciliação, e outra no final, depois de instruído todo o processo, depois de apresentado as razões finais, antes de ir para a sentença, senta-se novamente com as partes e se busca a conciliação. Né? Nós temos alguns índices, às vezes, até elevado. Né? Em média, o nosso índice de conciliação vem de 30% a 40%, mas já teve meses que nós tivemos varas aí com 60% de processo conciliado. Então isso tem variado muito e se tenta, até porque nós da Justiça do Trabalho também, nós entendemos que a melhor solução para o conflito é a conciliação. Não tenho dúvida, por mais bonita, de repente, que seja uma sentença que não for homologatória de acordo, né, por mais justa que seja, ela sempre vai deixar para um lado ou para o outro alguma insatisfação. Porque eles não participam, né, da solução. Exatamente, não participa e aí está esperando algo, de repente a sentença sai diferente do que se espera. Né? Até porque às vezes as partes elas são envolvidas emocionalmente no processo. Seja qual for o processo trabalhista não é diferente. A parte ela acaba sendo envolvida emocionalmente. Às vezes o reclamante está achando que a empresa foi injusta e que deve, e às vezes é a empresa que acha que o reclamante foi injusto, acha que fez tudo para o reclamante e não tinha por que ele ter ajuizado a ação. Ou seja, você vê que existe, é natural, até porque a relação de trabalho ela tem esse efeito às vezes conflitivo, porque tem um conflito de interesse que se busca apaziguar a todo momento. Né? Então, quando se sai com uma conciliação é porque as partes, o reclamante e o reclamado estabeleceram as condições do acordo. Estabeleceram quanto vai ser pago, quem vai receber, como vai ser pago. Ou seja, eles saem mais satisfeitos. Por quê? Porque eles estabeleceram as condições daquele acordo. Não tenha dúvida disso. Entendi. Doutor Pedro Torinho Tupinambá, muito obrigado por disponibilizar seu tempo, seu conteúdo, engrandecer nosso podcast. E agora vamos bater um papo com a doutora Érica. Olha, foi uma grande aula. Eu que agradeço a oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. E sempre que precisar, a gente está à disposição aí, tá? E parabéns pelo programa, pelo podcast, tá? Que é muito conhecido já na nossa área jurídica, até para quem não é da área, né? Porque é importante que a gente, além de conversar sobre direito, faça direito, né? Venha fazer direito. Fazer direito. Então, parabéns aí pelo programa, eu agradeço a todos que estejam nos assistindo.